Olá! O tema de hoje é sobre inclusão. Vamos conversar sobre inclusão educacional. Inclusão educacional da criança com deficiência múltipla e com surdo-cegueira. Não tem como falar de inclusão educacional se não falarmos de inclusão social. Esse movimento de inclusão social que veio num país da América Latina, na realidade da América Latina, de uma realidade de exclusão social. Então, muitas vezes perguntam para nós, educadores de crianças com deficiências múltiplas e surdo-cegueira, como falar de inclusão educacional, como falar de movimento de inclusão nesse contexto de exclusão. Mas, quando falamos de inclusão educacional, falamos de inclusão social e necessariamente falamos de inclusão familiar. Ou seja, a temática da inclusão para essa criança com deficiência múltipla está muito mais focalizada na temática da diferença, da diversidade. Então, a temática de hoje diz respeito à inclusão, deficiência com conceito de diferença, diversidade. Vamos lá? Então, nós falamos sobre inclusão social, inclusão educacional e, primeiramente, a inclusão acontece no núcleo familiar e, assim, deficiência e diferença, no contexto da deficiência múltipla e surdo-cegueira. Vamos ver os conceitos de inclusão. Ser e estar incluído significa pertencer a um grupo. Sentir-se incluído é sentir-se parte de um grupo. Então existe aquele sentimento de pertencimento a um grupo. Na verdade, este sentimento de pertencimento é porque nós, seres humanos, estamos e somos para viver em comunidade. Somos seres comunicativos, precisamos da comunicação para interação, para estarmos juntos uns com os outros. E essa parte da inclusão necessariamente está junto com a questão comunicativa e com a questão de pertencer a um grupo social. Então, ser e estar incluído na escola, primeiramente a inclusão acontece no núcleo familiar. É o sentimento de pertencimento e somos seres que buscamos viver em comunidade. E assim, queremos que a escola seja democrática. A educação inclusiva acontece num movimento democrático. E o que significa a democracia, a escola democrática na realidade da criança com deficiência múltipla e com surdo-cegueira? Significa atender a todas as necessidades desta criança. Necessidades em termos de comunicação, necessidade em termos de saúde, necessidade em termos de equipamentos e tecnologias que esta criança necessita, seja para melhor postura e posicionamento na sala de aula ou em qualquer ambiente que ela frequente, seja tecnologia de comunicação, seja o acesso ao ambiente, seja alterações no ambiente. Falar em inclusão significa falar de atendimento às necessidades específicas dessa criança. Aí sim, podemos dizer em diversidade. Ser diferente é aceitar que cada um tem a sua particularidade. Somos todos diferentes dentro da nossa igualdade. Quais seriam os objetivos da inclusão educacional? Seria desenvolver habilidades e conhecimentos que os diferentes alunos vão necessitar
para melhor desempenhar-se futuramente e participar efetivamente dos grupos familiar, educacionais e sociais. Ou seja, somos todos iguais na diferença. Quando pensamos na inclusão educacional de crianças com deficiência múltipla e surdo-cegueira, pensamos quais os apoios que precisamos para que ela realmente tenha todas as suas necessidades atendidas e pensamos que cada criança é diferente do ponto de vista do apoio. Então, a diferença é considerada naquilo que a criança necessita para ter acesso ao mundo. Acesso ao mundo da comunicação, acesso à aprendizagem, acesso ao mundo de conceitos. Isto significa atender às diferenças de cada criança. Especificamente em termos de inclusão e diferença, pensamos que educação inclusiva pressupõe aceitar e compreender aquele que aprende diferente, porque precisa de métodos diferentes daqueles oferecidos para a maioria dos alunos. Aceitar o diferente é aceitar a pluralidade da humanidade. Quando pensamos naquela criança com deficiência múltipla e surdo-cegueira, existe um universo muito grande em termos de deficiência. Deficiência física associada à deficiência sensorial, associada à deficiência visual ou auditiva, uma deficiência visual com uma deficiência intelectual. Na verdade, não interessa a quantidade de deficiência. O que interessa é o impacto dessa deficiência, da combinação destas deficiências no desenvolvimento dessa criança, na linguagem, na comunicação e na aprendizagem. Por isso que falamos em diferenças. E particularmente eu gosto deste próximo slide porque ele pode exemplificar para você a diferença entre igualdade e equidade, aquilo que falamos de apoio e aquilo que falamos de acesso dessa criança para poder estar e ser efetivamente dentro de um grupo escolar. O que significa nesse próximo slide? Vejam, do lado esquerdo, vocês percebem que todas as crianças têm um mesmo apoio para poder ver o que está acontecendo naquela partida de futebol, por exemplo. Ou seja, o apoio, que é aquela caixa que as crianças sobem, são iguais. Podemos pensar assim, todas as crianças têm o mesmo apoio, mas na verdade, aquele mais pequenininho lá do lado direito, ele não tem acesso, ele não pode ver o que está acontecendo. Quando pensamos em equidade, que está do lado direito, você vê que aquela criança mais pequena, ela precisa de dois apoios. O apoio que ela precisa é diferente daquela criança que está no meio e aquela criança que é maior não necessita de apoio. E assim, todos têm acesso à partida de futebol. Essa é a conceituação que temos de apoio quando falamos num contexto de educação inclusiva. O que seria então a educação inclusiva? É a chave que abre portas para o bem-estar social e os direitos de cidadania. É uma educação para todos, sem discriminação. É a aceitação das diferenças e as necessidades específicas atendidas. Isto significa trazer as possibilidades de recursos de tecnologias da informação e comunicação, bem como eliminação das barreiras arquitetônicas. Quando falamos em educação inclusiva, falamos de um ambiente de acesso, um ambiente acessível. Então não são só equipamentos e por vezes são equipamentos de baixa tecnologia. Pode ser uma simples adaptação de um plano inclinado para que essa criança tenha acesso ao seu material pedagógico, por exemplo.
não necessariamente um computador com alto software tecnológico. A tecnologia vai desde baixo custo até uma tecnologia de alto custo, mas esse ambiente precisa ser acessível também, com eliminação de barreiras arquitetônicas, com rampas. Aquela criança que necessita de uma cadeira de rodas, ela precisa ter espaço para movimentar-se. E a educação inclusiva faz parte de toda uma temática e de toda uma regulamentação que vem da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, da ONU, desde o ano de 2007. Quando vemos esta convenção, nós vemos lá no seu artigo 24 sobre educação, que diz a facilitação plena e igual participação no sistema de ensino e na vida em comunidade. Esta convenção da ONU prevê a língua de sinais para as pessoas surdas, prevê uma identidade linguística para a comunidade surda, prevê que os surdos sejam aceitos na sua diferente cultura visual. Prevê também a cultura das crianças surdo-cegas, das crianças com surdo-cegueira, que elas tenham métodos e comunicação adequadas às suas necessidades específicas. A criança com surdo-cegueira é aquela criança que tem uma maior dificuldade de acesso à informação pela privação sensorial, auditiva e visual. E os métodos de comunicação são únicos. Ainda no artigo 24 da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, está previsto o acesso ao braille, o aprendizado ao braille para aquelas crianças com cegueira. Está previsto recursos de comunicação alternativa e aumentativa, principalmente os recursos de baixa tecnologia, não necessariamente grandes softwares, mas recursos que os próprios educadores possam produzir na sala de aula. Está previsto direito à orientação e mobilidade. Essa criança precisa ter acesso ao mundo. Está previsto ainda apoio e aconselhamento de pares, porque é direito desta criança com deficiência múltipla e com surdo-cegueira ter educação. Elas precisam e devem estar dentro de um contexto de educação. Não de educação especial, de educação específica, mas de educação. Elas têm direito que todas as suas necessidades educacionais, de comunicação, de saúde, de postura e de posicionamento sejam atendidas. Falamos num contexto então de deficiência múltipla e de surdo-cegueira. Quem é essa criança que tem direito a estar num contexto de educação inclusiva? É aquela criança que tem comprometimentos associados. Sejam comprometimentos físicos associados à questão intelectual. E aí cabe a pergunta, essa criança tem um comprometimento cognitivo porque ela tem um comprometimento cognitivo ou porque nós ainda não acessamos a questão comunicativa desta criança? O que ela compreende do mundo? O que este mundo tem de concreto para ela? E hoje falamos nas novas etiologias. Falamos naquela criança com surdo-cegueira com etiologia cortical, com deficiência visual cortical e com distúrbio de processamento auditivo central. A população de criança com deficiência múltipla hoje em dia tem comprometimentos motores associados dos níveis mais severos e falamos daquela população de prematuridade extrema, das consequências da prematuridade. Consequentemente, falamos de uma nova população de síndromes raras, com graves comprometimentos de saúde e que necessitam de apoio constante e permanente. Ou seja, a medicina tem evoluído muito e que bom! E uma outra população de crianças com deficiência múltipla hoje tem direito à educação inclusiva. Então, deficiência múltipla e surdo-cegueira hoje
tem direito a apoio. Apoio para o sucesso na realização de tarefas e atividades, desde as mais simples do cotidiano até as mais complexas. Isto significa uma mudança de paradigma. Hoje, nós não vemos como deficiência, vemos como diferença e, portanto, estas crianças necessitam de apoios para estar incluídas. São diferentes apoios e estes apoios podem ser apoios leves, apoios moderados, intensivos ou permanentes para o resto da vida, no caso de um apoio de respiração de oxigênio durante todo o tempo. Estes apoios intensivos e permanentes são apoios sensoriais, apoios de comunicação, apoios de tecnologia assistiva e apoios que garantem a qualidade da saúde. Ou seja, educação inclusiva para todos, até mesmo para aquela criança que tem graves comprometimentos de saúde e, consequentemente, tem dificuldades de estar em contextos regulares, mas podem estar. Falamos daquela criança com comprometimentos de comunicação e, consequentemente, com dificuldades de aprendizagem, mas num contexto de diferença e de oportunidade. Neste momento, vamos conversar sobre apoios para a comunicação e aprendizagem. Na questão da parte comunicativa, não nos deteremos na conceituação da comunicação, mas sim para sabermos que essa criança precisa ser entendida em suas necessidades, em seus desejos, em seus sentimentos, em suas vontades, e o educador precisa compreender os comportamentos desta criança e entender isso como questões comunicativas, porque sem comunicação não existe aprendizagem. Vamos, então, focar naquela criança com deficiência múltipla e surdo-cegueira no contexto da educação inclusiva, entendida como a necessidade de diferentes apoios para a educação. Que apoios são esses? São apoios de adequações de ambientes, adequações de posturas e de posicionamentos. A criança com comprometimento motor, se não estiver bem posicionada, se não estiver com o seu controle de tronco posicionado, com o seu controle de pescoço bem posicionado, ela não vai conseguir focar. E se não consegue focar, também vai ter dificuldade de aprender. Então, a boa postura é fundamental para qualquer pessoa, para poder ler, escrever, para poder realizar qualquer atividade, porque não a nossa criança com deficiência física. Não é verdade? A questão do apoio também é importante na questão visual, que este plano inclinado esteja mais próximo ou até mesmo mais distante, se essa criança tem, por exemplo, problemas de campo visual e necessita de um espaço maior para poder enxergar. Então, o apoio é pensado na necessidade específica de cada criança. E o apoio é pensado para que outras pessoas auxiliem esta criança também nas suas atividades. Então, apoios de pessoas são importantes. Não é? Apoio de um auxiliar de classe, por exemplo, um apoio para que esse professor tenha alguém que auxilie esta criança, um apoio, por exemplo, nas suas necessidades básicas de alimentação, de higiene, não é verdade? Quando falamos em apoio, falamos em autonomia, autonomia para a independência. Por quê? Porque é importante qualidade de vida. Quais seriam os critérios para a gente eleger esses diferentes apoios que a criança precisa no contexto da educação inclusiva? Avaliamos informação sensorial, auditiva, visual, proprioceptiva, sinestésica e vestibular. Avaliamos formas de comunicação receptiva, formas de comunicação expressiva
e capacidade de generalizar conceitos. A questão sensorial é fundamental na criança com deficiência múltipla e com surdo-cegueira. E essa avaliação das habilidades sensoriais não é no foco da quantidade de perda, o quanto que tem de perda visual, o quanto que tem de perda auditiva ou de dificuldade motora, mas sim nos aspectos da compensação, ou seja, o que é que tem de potencialidade naquele resíduo visual auditivo ou que outro canal sensorial é necessário para compensar a perda do outro. Então, avaliamos o canal sensorial compensatório, por onde entramos com as melhores formas comunicativas. Assim, uma criança com perda auditiva e comprometimento físico pode fazer uso muito bem de questões visuais para ter acesso ao mundo. Uma criança com uma dificuldade visual e auditiva necessitará, consequentemente, do tato e do movimento para esse acesso. Por isso que a comunicação é avaliada do ponto de vista de como esta criança recebe comunicação e avaliada do ponto de vista de como ela expressa a comunicação. Então, uma criança com comprometimento motor e comprometimento auditivo pode entender a língua de sinais, porque pode fazer uso do canal visual para isso, mas a emissão por sinais pode estar comprometida. O apoio será comunicação alternativa e aumentativa. Vejam alguns exemplos de postura e posicionamento nos próximos slides. São crianças que precisam e podem estar em pé para ter acesso aos brinquedos, aos jogos, que fazem parte de todo o processo de aprendizagem. No próximo slide, nós vemos um posicionamento apropriado com recursos de baixa tecnologia para apoio nos pés, mas ele tem uma adaptação de mesa que é possível e fácil de ser feita. Esse é um exemplo de uma mesa feita com tecnologia de baixo custo, feito com papelão e de fácil confecção. Este é um exemplo de uma cadeira e de uma mesa de apoio também feito com baixa tecnologia, com papelão. São exemplos simples que facilitam postura e posicionamento e o acesso à aprendizagem. Este é um exemplo de um calendário de comunicação, onde cada parte indica as próprias atividades. A cola pode ser uma atividade pedagógica, a bolinha pode ser uma atividade lúdica ou uma atividade de educação física. E a caixa de terminação e a caixa onde são guardados esses objetos de referência. A questão do calendário aí identifica tempo, espaço e pessoa e organiza as atividades. Vejam um outro exemplo de calendário, onde aqui já se faz uso de pictogramas. E cada parte indica uma ação. Este é um exemplo de um acionador, ou seja, uma criança com deficiência física com dificuldades motoras em membros superiores pode acessar o computador através de acionadores mais simples. Estes são alguns exemplos de apoios. É interessante e importante também vermos os apoios de pessoas, apoios de alguém que ajude esta criança a executar as atividades mais simples. E não necessariamente pode ser o professor da sala de aula. O professor pode usar, no bom sentido, um amigo, um colega de turma, um colega de classe. Estes apoios na educação inclusiva são fundamentais para que a criança se sinta parte do grupo, para que ela seja
parte do grupo e não uma a mais. Para que aquele professor da sala regular diga: eu tenho 32 alunos e não, eu tenho 31 e mais um com deficiência. O apoio significa acesso. Acesso ao mundo. Vamos então resumir. Educação inclusiva significa dar oportunidade de acesso à comunicação, ao ambiente e, consequentemente, à aprendizagem. E nesta parte vamos então conversar sobre educação inclusiva e desenho universal de aprendizagem, né? Esse conceito, por que a questão universal de aprendizagem? O próximo slide é para explicar as questões das expectativas da aprendizagem. Na verdade, esta é uma pirâmide de aprendizagem de expectativa que muitos educadores, professores e mesmo pais de crianças com deficiência múltipla e surdo-cegueira podem ter. Existem expectativas em termos de aprendizagem e conteúdos que servem para todos os alunos. Mas algumas expectativas de aprendizagem funcionam para alguma parcela da população, mas nós estamos falando daquelas crianças no topo desta pirâmide, ou seja, as expectativas gerais de aprendizagem vão funcionar para poucos dos nossos alunos com deficiência múltipla e com surdo-cegueira. As questões curriculares são fundamentais para auxiliar o educador, o professor, na escola regular. O currículo está associado aos parâmetros curriculares nacionais que os Ministérios da Educação indicam e propõem. Parâmetros curriculares, diretrizes curriculares nacionais, competências curriculares, e isto dividido na educação básica, no ensino fundamental, ou seja, nas diferentes modalidades de ensino. E o currículo é um currículo geral. E o professor de cada modalidade de ensino, de cada série, lá no seu contexto, na sua sala de aula, adapta esses currículos, atendendo às questões culturais, educacionais e ambientais daquela comunidade, daquele microcosmo em sala de aula. Como seria para essa criança com deficiência múltipla e com surdo-cegueira? O histórico da educação destas crianças, desde a educação especial até a educação inclusiva, falava em modalidades de currículos, em currículos diferentes. Então, para muitas crianças, o currículo funcional é importante. Aquele currículo que atende às necessidades atuais e futuras e as expectativas atuais e futuras das famílias e dos profissionais. No entanto, é necessário um currículo funcional e ecológico que compreenda as questões culturais, que acesse esta criança ao seu meio ambiente, que o contexto social, econômico, cultural e familiar dessa criança seja respeitado. No entanto, essa criança necessita muito mais. Ela necessita, no modelo de educação inclusiva, ter acesso ao currículo regular. E para isso é necessário um alinhamento curricular. No entanto, para algumas crianças e particularmente para aquelas que necessitam apoios intensivos e permanentes de saúde, de comunicação, é necessário um desenho universal de aprendizagem. É necessário que o conceito de educação inclusiva esteja adequado a um conceito de acesso universal. O que seria esse conceito, então? Vamos pensar em 4 tópicos. O primeiro seria categorização e classificação do mundo. Essa criança precisa conhecer o mundo que ela está, o mundo que ela vive.
E muitas vezes, para ela, primeiramente, é um mundo familiar. É conhecer aquele microcosmo da sua família e ampliar este mundo para a escola. Muitas vezes a comunidade que esta criança está inserida é uma comunidade clínica, é uma comunidade médica, é uma comunidade feita de terapeutas que a atendem. Então é necessário expandir este mundo de representação. Então, para este educador, estes tópicos são fundamentais. É necessário proporcionar múltiplos meios de representação, facilitar a compreensão do mundo proximal. Para isso, é necessário facilitar o uso de linguagem e de símbolos cada vez mais simbólicos e menos concretos. Eu digo menos concreto quando a gente não consegue simbolizar demais. Por exemplo, o conteúdo de leite, mais simples. Pode ser que esta criança saiba que o leite venha de uma caixinha e esteja dentro de um copo, ou que vá diretamente na xícara aonde ela pode tomar esse leite. Algumas crianças podem entender que este leite pode vir de um animal que se chama vaca. Outras crianças podem ser que não. Podem ser que o conceito de vaca como animal, para alguma criança, ainda seja difícil de explicar. Mas isso é generalização de mundo. Então, esse professor parte de um mundo cada vez menos concreto, ou seja, generalizando esse conhecimento. E isso só pode ser feito se essa criança aprender em contexto natural, em atividades significativas no seu contexto. Por isso, dentro da questão de categorização de mundo, é importante que este professor proporcione diferentes oportunidades para essa criança perceber o mundo segundo suas potencialidades sensoriais. Organizar a informação sensorial, tátil, auditiva, olfativa, visual, proprioceptiva, sinestésica e vestibular. Uau! O que pode ser isso? Quantos conceitos num mesmo slide, não é mesmo? Mas a gente sabe que o contexto de uma sala de aula regular é um contexto muito rico de estímulos visuais, estímulos auditivos, né? Aquele contexto de uma criança numa sala de aula que está aprendendo a ler e escrever. O professor coloca muitas figuras, não é verdade? Que representam cada símbolo, não é? Cada coisa. B de boneca, por exemplo, não é verdade? Mas para muitas das nossas crianças com deficiência múltipla e com surdo-cegueira, esse contexto é muito poluído. E talvez ela precise menos estímulos. Então é uma organização sensorial, um mundo visual não tão poluído e uma questão auditiva também mais controlada, principalmente para aquela criança que tem distúrbios de processamento auditivo central ou para aquela criança que tem um diagnóstico de deficiência visual cortical. Então, um dos pontos fundamentais na escola regular é selecionar o estímulo para que esta criança com privação sensorial não seja bombardeada e assim ela se desorganiza. E uma criança desorganizada não aprende. Qual seria o próximo contexto de categorização? É importante pensar que há determinados níveis de linguagem e de abstrações que as crianças com deficiência múltipla e surdo-cegueira têm dificuldades em acessar, quer seja pelas questões perceptuais, quer seja pelas questões cognitivas associadas. Por isso é necessário facilitar formas comunicativas apropriadas e o uso de comunicação alternativa e tecnologias. É o exemplo que eu havia dado a respeito do leite, por exemplo. Ou seja,
que este mundo seja mais concreto possível para que essa criança entenda o significado das coisas, mas que tenha um mínimo de abstração, para que não seja um mundo sem representações. E isto depende das questões perceptuais de cada criança. Então, pode ser que muitas crianças não entendam o contexto de que uma laranja é uma fruta e que é uma fruta ácida. Mas pode ser que ela entenda o contexto de que laranja serve para fazer um suco e que ela gosta muito desse suco de fruta laranja e que ela tem capacidade, por exemplo, de fazer esse suco e saiba os passos do processo de fazer esse suco. E principalmente, leve isso para a aprendizagem em sala de aula, generalizando esses conceitos em diferentes ambientes. A segunda parte do conceito de desenho universal passa por realizar tarefas. Então, é necessário considerar as habilidades motoras e elaborar materiais e apoios para posturas, posicionamentos, orientação e mobilidade, e um uso de sistemas de calendários e objetos de representação, como exemplos que nós já vimos na segunda parte deste módulo. Aqui vai mais um exemplo de calendário. Veja, aqui adaptado para uma criança com deficiência visual cortical e uma caixa de terminação, com as questões coloridas, com muito acesso à informação visual e organizado em termos de tempo, espaço e pessoa. O terceiro item de um conceito de desenho universal na educação inclusiva é a motivação para a realização de tarefas. Todo mundo precisa de motivação para aprender. Sem motivação não aprendemos. Quais são as sugestões para que essas crianças tenham motivação? Principalmente que elas realizem tarefas com preferências dos seus objetos, pessoas e atividades. Que o professor considere os sonhos e os desejos desse aluno e dos familiares. Que o professor considere as expectativas atuais e futuras do aluno e dos familiares na hora de eleger esta atividade. E nós sugerimos os mapas de comunicação, os portfólios, os passaportes, os planos de futuro pessoal para que esse professor identifique as atividades. É necessário uma planificação de recursos e atividades, e isso passa pelo acesso ao currículo regular, alinhamento curricular ou então flexibilização. Estas etapas são importantes porque pode ser que muitas das crianças com surdo-cegueira e com deficiência múltipla não consigam acessar os mesmos objetivos e os mesmos ambientes. Então, sugerimos estes 3 níveis. Pode ser que algumas crianças tenham os mesmos objetivos, atividades e ambientes, mas com todos os apoios específicos. Outras crianças podem ter os mesmos objetivos da sala de aula, mas algumas atividades têm que ser adequadas e os ambientes também têm que ser alterados. Há outras crianças onde nós teremos que selecionar os objetivos, alterar atividades e alterar os ambientes. É importante que cada criança tenha um plano educativo individualizado e que ele seja feito por uma equipe colaborativa, onde os pais são membros efetivos desse grupo, dessa equipe. Essa equipe colaborativa passa por todos os profissionais, desde os terapeutas até os profissionais da escola regular, os terapeutas, dos centros de recursos, seja os recursos que essa criança tiver, dos centros especializados, todos os profissionais com que essa criança é atendida. Mas o plano não é do profissional, o plano é do aluno. Concluindo, o que é inclusão para a criança com deficiência múltipla e com surdo-cegueira? Essa criança ter direito. Ter direito ao quê? A ser ativo, a participar em atividades da vida cotidiana, a interagir com pessoas dos ambientes onde se encontram e aonde essas atividades acontecem.
Essas crianças têm direito a movimentar-se com segurança. Elas têm que saber onde e como acontecem as atividades e os eventos do seu mundo. Essa criança tem direito a ter resposta aos seus desejos, aos seus comentários e questões. A diferença é que essa criança muitas vezes não tem a fala, ela tem movimentos corporais que expressam desejos, elas têm alterações de tônus que expressam desejos. Ela tem direito a ser envolvida em atividades significativas que ajudem a entender o mundo e a vida no futuro. E elas têm direito a ter alguém que os ajude a compreender o mundo. Eu gostaria de terminar com uma frase que não é minha, é de uma professora que se chama Barbara Maclett, de Perkins School for the Blind. Ela diz que não é a deficiência em si que limita a criança com deficiência múltipla e surdecegueira. O que limita esta criança é a nossa incapacidade para ajudar esta criança a aprender. Eu espero que eu consiga explicar para vocês a importância dos apoios e os direitos que esta criança tem e que nós não limitemos mais esta criança além das limitações que ela já tem. Elas têm direito a ter uma educação e a estar num contexto de uma escola. Muito obrigada.